Atos dos Apóstolos, Lucas 24, capítulo 45. Vamos lá, me ajuda aí, Leandro. Tá vendo? Não estou nem falando com som. Pô, você está parado? Me ajuda, mano. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, vai mudar agora a minha fala, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de números 24, verso 45, lá no finalzinho. Vamos tratar hoje sobre esse assunto. Olha para o seu irmão, diga que bom que você veio, dá um sorriso para ele com a cara de maçã. Isso. Lucas 24, capítulo 45 ao 49 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem a Escritura, e lhes disse assim, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestidos de poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Senhor, manda uma unção, Senhor, sobre a minha vida nesta noite. Aleluia. Sim, Pai. Dá, meu Senhor, uma unção de ensino, Pai, para que eu possa não somente falar do teu poder, mas trazer um ensinamento, conhecimento aos teus filhos. E assim como a tua palavra, a qual nós lemos, Senhor, aleluia, assim como nós lemos que o Senhor abriu o entendimento, meu Deus, dos teus apóstolos, discípulos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreender a tua palavra nesta noite. Que essa semente, Senhor, ao ser lançada, a tua palavra, possa encontrar, Senhor, no nosso coração uma terra fértil. Senhor, que possa ali germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, por uma igreja atenta, por uma igreja, Senhor, interessada por tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque aqui estamos em um ambiente propício, Senhor, preparado, através dos louvores, das oportunidades, através, Senhor, dos nossos corações, Senhor, honrando a tua palavra, honrando este lugar, honrando esta visão, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor se materializando, o Senhor agindo, o Senhor, Pai, trabalhando nesse lugar através da tua palavra. Ó, Pai, em nome de Jesus, nos rendemos diante de ti nesta noite e nos submetemos ao teu governo, ao teu senhorio. Ah, Pai, vem mais uma vez nessa casa, vem mais uma vez aqui, ó Deus. Nos prostramos diante dos teus pés, porque esse é o mais alto lugar que queremos chegar. Estarmos prostrados diante da tua presença, estarmos, Senhor, prostrados diante dos teus pés. Senhor, traz cura aos nossos corações, traz cura, Senhor, às nossas vidas. Ah, Pai, em nome de Jesus, trata, Senhor, aquele que precisa. Sim, conforta, Espírito Santo, aquele que entrou aqui triste, angustiado. Ah, Pai, faz aquilo que lhe apraz, não aquilo que queremos, não aquilo que planejamos, Senhor. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça, permaneça e que se manifeste neste lugar.
Não viemos aqui, Senhor, para fazer a nossa vontade. Não vim aqui, Senhor, para fazer o que quero, mas aquilo que o Senhor deseja. Por isso, Senhor, me prostro diante de Ti. Por isso, Senhor, envia a Tua glória, a Tua unção e flua, Senhor, de maneira poderosa neste lugar. De maneira, Senhor, extraordinária. Que vidas sejam tocadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, pela unção que está contida em Teu nome, Jesus. Espírito Santo, nós Te honramos, reconhecemos Teu senhorio. Espírito Santo, vem mais uma vez. Diga, Espírito Santo, entra neste lugar. Diga, Espírito Santo, vem, abrimos a porta e lhe convidamos. Abrimos o nosso coração e te chamamos. Vem mais uma vez, encha-nos da tua glória, encha-nos do teu poder. Não para fazer o que queremos, mas para fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palma para Jesus. Diga obrigado, Deus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui diante de um texto que eu gosto muito, mas Deus, Ele tratou comigo essa semana com esse texto algo diferente e que eu queria trazer à igreja. Aquilo que Deus despertou o meu coração, e eu creio que é uma das nossas necessidades nesse lugar. Algo que me chamou a atenção no verso de número 48, é que Deus, Ele nos chamou, Ele diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Sabe, queridos, eu sempre pego esse texto de Lucas para falar de poder, que é algo que eu gosto muito, da presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela é capacitadora. Amém? A presença de Deus é derramada em nossos corações para nos habilitar a fazer alguma coisa. Você está aqui? Sim ou não? E em Atos, o próprio Lucas escreve, Dr. Lucas, em Atos capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você conhece esse texto? É um texto que eu sempre estou trazendo, é um texto que eu me identifico muito, porque é algo que me agrada, amém, irmãos? Você gosta de coisa boa? Mas o Espírito Santo, Ele nos dá poder para um objetivo. Ele nos dá poder, que é o próprio Espírito Santo, para exercer alguma coisa. Para fazer, não é somente a obra na igreja, mas para sermos a sua testemunha. Jesus, Ele falou ali para os discípulos que eles estavam testemunhando daquilo que Ele estava fazendo. Durante 3 anos e alguns meses, os discípulos, eles andaram com Jesus. Então, eles viram e ouviram muita coisa, sim ou não? Você está aqui? Eles viram e ouviram. Porque só pode ser uma testemunha alguém que evidenciou alguma coisa. Você está aqui comigo? Sim ou não? Só pode ser testemunha de algo alguém que ouviu ou viu algo. Então Jesus, durante 3 anos e 6 meses, Ele caminhou com esses discípulos, e ali Ele foi
demonstrando a ele o que ele veio fazer na terra, mas com o objetivo de eles se tornarem uma testemunha. Porque quando ele fosse, ele tinha aqui os discípulos e aquelas pessoas que testemunharam aquilo que ele havia feito. Você está aqui? E nós vemos esses homens que, antes do Espírito Santo vir sobre eles serem cheios de poder, da presença do Espírito Santo, eles eram homens normais, homens que não estavam prontos para morrer, não estavam prontos para passar por adversidade pelo nome de Jesus, sim ou não? Né? Vemos Pedro negar, nós vemos quando Jesus ele é preso, todos correm, abandonam Jesus. Você sabe disso, não sabe? Porque eles não estavam prontos. Mas ao descer o Espírito Santo sobre eles, de fato eles se tornaram sua testemunha. Então Atos 1, versículo 8 diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Então, o revestimento de poder, a presença de Deus não é somente para realizarmos sinais, liberarmos uma rajada de língua, rabaxê, que elebadá. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Pega aí, irmão. Aleluia. Não. É para que você esteja revestido para se tornar uma testemunha por onde quer que você ande. Irmãos, às vezes nós não temos esse entendimento, por isso temos vergonha de anunciar Cristo às pessoas. Sabe por que eu estou falando vergonha? Porque eu creio que você está cheio da presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo está em você e já te fez uma testemunha. Ele já está preparando você. O que falta às vezes é o nosso conhecimento e a nossa ousadia, a nossa intrepidez de anunciar a Cristo. Porque isso é uma responsabilidade não só do pastor, não é só a responsabilidade do ministério de louvor, dos diáconos. Não, esse ministério foi confiado à igreja do Senhor. Essa missão de falar de Jesus foi confiado a todos nós, queridos. E hoje nós precisamos exercer isso. Hoje você esteve com algumas pessoas na fila, sim ou não? E talvez você ficou calado. Você sabia que naquele montão de pessoas havia alguém que precisava ouvir acerca de Jesus? Sim ou não? Pessoas que ainda estão mortas, como nós um dia estivemos, que precisava de uma palavra e nós não fizemos aquilo que Deus nos revestiu para fazer. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com nós mesmos. Estamos preocupados com o nosso umbigo, com a nossa família, com nossos alimentos. Estamos preocupados com o nosso trabalho. Tudo isso é lícito, mas nós esquecemos daquilo que Jesus nos capacitou e nos habilitou a fazer. Aleluia. Diga aleluia, irmãos. Diga para o seu irmão, nós vamos chegar em bom lugar. Isso, para tu que teu irmão diga, nós vamos chegar em bom lugar. Aleluia. Testemunha fala do que viu e ouviu. Diga, testemunha fala do que viu e ouviu. Quem já foi um testemunha de algo aqui? Já foi testemunhar? Nunca ninguém foi, não, irmão? Eu lembro que assim, eu me converti e um amigo meu, ele foi preso. Logo que eu me converti, eu tinha um lava-jato na entrada do meu bairro, no Parque São Pedro.
E eu tinha alguns amigos que, como eu, né, eu tinha me consertado, mas alguns amigos que ainda são do mundo, né, alguns. E tinha um irmão chamado André, ele trabalhava comigo, prestando serviço nesse lava-jato. E havia outro amigo, um conhecido, que é irmão de uma amiga minha. E ele havia roubado um carro. E ele tinha saído da cadeia e apareceu com um Corsa na época, verde, água, Corsa Super, aleluia, na época, aleluia. E ele apareceu lá, e ele ficou rodando mais de 5, 6 meses com esse carro, e todo mundo achava que o carro era dele. Não tinha tecnologia de você hoje, né? Você olha uma placa, você joga, hoje você sabe, né, se o carro é roubado ou não. E esse irmão, ele andava lá e todo mundo achava o carro dele. O carro, de fato, estava com ele, né? Mas ele via roubado aquele carro, furtado. E andando pelo bairro, esse amigo meu começou a caminhar com ele, que também não era flor que se cheire, o André Coquinho, aleluia, posso nem falar, aleluia. Faz muito tempo que eu não vejo. E calhou de o irmão falou, olha, anda aqui, somente aqui no São Pedro. E ele veio para o shopping, era o início do shopping, irmão, aleluia. Era o início do shopping, não sei você, mas tinha sempre uma blitz ali. No shopping, naquele DPO, sempre tinha blitz. Então o André Coquinho, ele vem dirigindo e tinha blitz lá, e André Coquinho foi preso. Né, e ficou agarrado lá. E a família dele me escreveu para ser testemunha. Testemunha dele, porque ele trabalhava comigo. Então foi marcada a audiência, chegou uma carta e eu fui lá depor. Né, e chegando lá, eu quis dizer o que eu acho. E o irmão falou, opa, irmão, não é o que você acha, não é o que você quer, é o que você viu, o que você sabe, aquilo que você ouviu. Eu falei, tá bom. E eu ali comecei a descrever, né, que ele trabalhava comigo e que o carro era de uma outra pessoa, já rodava lá há algum tempo, né, e ele pegou o carro para andar, né, e com essa testemunho diante do juiz, ele conseguiu, alguns dias, ser liberto, né? Porque de fato foi provado que ele não havia roubado aquele carro. E com isso, o que eu quero dizer? Eu não quero falar da vida do André, mas eu quero trazer o entendimento que Jesus Cristo, Ele quer que nós sejamos a sua testemunha, mas nós vamos ter que ter algo para falar. Sim ou não? Então nós só vamos poder falar daquilo que ouvimos e daquilo que vemos. Não adianta eu chegar aqui e querer trazer para você aquilo que eu acho, mas eu preciso trazer aquilo que a palavra diz. Por isso, Jesus, ele nos chamou para ser a sua testemunha. Então eu não posso trazer aqui fatos que eu acho que vai ser, ou eu penso assim. Não, eu preciso trazer, a palavra diz isso. É isso que a palavra diz. Amém, amado? E de fato Jesus, ele nos fez dessa forma. Testemunhas, pessoas para falar daquilo que ele havia feito. E eu quero que você abra, por favor, em Atos 4:20, que diz assim: pois nós não podemos deixar de falar, isso é os apóstolos falando, das coisas que vimos, e o quê? Eles eram o quê de Jesus? O que eles eram de Jesus, irmãos? Hã? Me ajuda. O que eles eram de Jesus nessa... Não, irmãos. Era o que, Leandro? Testemunha.
Irmão, eu estou pregando. Eu dei até um testemunho aqui da vida do irmão. Falando do contexto, eles eram o quê? Testemunha. Por quê? Olha só. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que o quê? E a testemunha, ela precisa falar o quê? O que ouviu e o que ela viu. Não é acrescentar aquilo que eu acho, é aquilo que ele pediu para fazer. E o que ele pediu para fazer? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e será salvo, aleluia, será batizado, amém, irmãos? Aleluia. Será salvo, aleluia, para a glória de Deus, irmãos. Amém? Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse versículo está ligado ao que nós estamos falando, só que aqui é na visão de Marcos. Mateus 28, Mateus também fala sobre isso. Versículo 19, ele diz: ide, portanto, fazeis testemunhas, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Só que, irmãos, essas pessoas, elas, quando você fala de Jesus para ela, ela ainda não está preparada. Mas ela vem e você discipula ela, e daqui a um tempo ela está discipulando outras pessoas. Então ela vem e ela se torna uma testemunha, assim como você se tornou. Você está aqui? E isso aconteceu com os apóstolos. Eles aprenderam com Jesus. Depois Jesus foi assunto aos céus e deixou ele, e eles vieram produzindo discípulos, eles vieram, aleluia, ensinando, tornando as pessoas as suas testemunhas, ou melhor, as testemunhas de Cristo. E isso chegou aqui até nós, amém, irmãos? E hoje eu quero chamar a igreja do Senhor. Você está vendo esses bancos vazios? Isso não é responsabilidade do pastor, é nossa. Às vezes a gente pergunta: por que a igreja está vazia? Está vazia porque você não fala de Jesus. Está vazia porque às vezes nós não convidamos pessoas que estão sofrendo para estar do nosso lado. Por isso nós temos aqui alguns bancos ainda vazios, porque com as pessoas que estão mortas lá fora, e nós sendo a testemunha de Jesus, falando daquilo que nós experimentamos. Aleluia. Porque Jesus não está mais aqui. Sim ou não? Jesus não está mais aqui fisicamente, irmãos. Mas hoje Ele nos deixou e nos prepara para termos experiências. Por isso muitas das vezes você fala: mas o que eu vou falar? Fala que Ele cura, liberta. Fala daquilo que Ele fez na sua vida. Pastor, mas eu não sou pregador. Ah, mas irmão, mas Ele te salvou. Tu bebia, agora você não bebe mais, então fala: olha, eu bebia, eu era um pinguço, agora eu estou aí, eu sou crente. Irmão, olha, eu era isso, agora eu sou um homem de Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus fez na sua vida é que vai trazer testemunho para as pessoas, para que as pessoas entrem aqui e que a igreja do Senhor, o reino de Deus, avance. Só que essa é a tua responsabilidade. Você precisa vestir a camisa. Você precisa entender que Deus não te chamou para estar sentado no banco. Aleluia, eu vou no culto, vou receber uma injeção de ânimo para passar uma semana. Não, você é crente amanhã, segunda-feira. Quando você for para a tua escola, aleluia, tem alguém sofrendo, depressivo, e você fala: alguém pode mudar a tua vida. Alguém pode mudar a tua história. Tem alguém doente e você chega: olha, eu sei quem pode te curar. Vamos lá, eu sei. Quem?
qual o nome do pastor? Não, é o pastor dos pastores. Vem cá que eu vou botar a mão aí. E você colocar a mão, aleluia, como testemunha de Jesus. E orar, e aquela pessoa ser curada. Ei, esquece o pastor. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Às vezes, sabe o nosso pensamento? Eu vou levar na igreja para ele se converter. Faz ele se converter em casa. Olha, eu já passei por isso. Eu já sofri isso. Agora, olha só, eu estou queimando. A tua vida está toda ruim, mano. Às vezes tu está passando por situação que até o capiroto está duvidando. Mas você é testemunha de Jesus. E você vai vencer todas essas coisas. Porque você não vai falar daquilo, aleluia, que você, aleluia, acha. Você vai falar daquilo que você sabe, aquilo que está escrito na palavra. Você não vai falar de você, você vai falar sim de você, das suas experiências. Sabe, olha, eu era assim, hoje Deus mudou a minha vida. Sabe, não tem coisa melhor de eu sentir a presença dEle. Vamos sentir comigo. Olha, não tem coisa melhor. E você falar do amor dele, se tornar testemunha. Eu era depressivo. Eu não tinha prazer de viver, eu queria morrer. Mas só depois que eu encontrei Jesus. Agora eu tenho vontade de viver, eu quero trazer vida para todos. Porque a primeira coisa que eu ensino, irmão, quando alguém vai batizar, não sei se a Grace lembra disso, é falar que quando a pessoa ela é salva, ela quer salvar. Primeiro, falei isso para você, não falei, querido? Aleluia, diga glória a Deus. Porque a primeira evidência que você está sendo salvo é quando você se importa com as pessoas que estão ao seu lado. Mas às vezes nós estamos tão conectados conosco, com até mesmo com o templo, com a igreja, que esquecemos de falar com as pessoas de Jesus. Né? Esses dias Maria Eduarda estava falando, pastor, mas ela mora em Volta Redonda. Eu falei, manda ela procurar uma igreja. Manda ela procurar uma igreja lá. Ei, porque não tem a ver com esse templo. Deus, se você fizer e mandar as pessoas irem para lá, né, no recreio, vai lá na igreja do recreio, aleluia. Mas Deus vai enviar outras pessoas aqui para a tua igreja. Aleluia. Porque você está tratando de vidas. Porque você está se importando com as pessoas. Mas às vezes nós estamos preocupados com o dinheiro, com a nossa conta bancária, com os nossos filhos, irmãos, tudo isso é lícito. Ei, mas tem muitas pessoas sofrendo ao nosso lado, tem muitas pessoas que trabalham com você, que amanhã pode tirar a vida, e você não abre a sua boca, crente. E você não consegue falar desse que muda a história, desse que te tirou. Às vezes nós somos crentes de domingo, irmãos, porque Ele nos revestiu de poder. Não é para fazermos sinais, somente prodígios, maravilhas. É para anunciar quem Ele é. É para mostrar, aleluia, para as pessoas sermos discípulos dEle e brilharmos como luz, como Ele me chamou, como sal, como Ele nos instruiu. Ei, seja sal, seja luz, por onde quer que vocês passem, na sua vizinhança, na sua... As pessoas te olham, irmãos, as pessoas te veem. E elas estão famintas por uma palavra sua, porque elas te conheceram no passado. Elas sabem desde quem você era. Hoje elas sabem quem você é. Elas sabem, pastora Simone, quem você é hoje. Mas elas te conheceram quando você cheirava cocaína. Aleluia, aleluia. Elas sabem quem você é hoje, mas elas também sabem quem você foi no passado. Sabe, irmão, eu nunca fui contar minha vida para os meus filhos, do meu passado, dificilmente.
Mas todas as vezes que meus filhos iam lá na minha mãe, os meus amigos diziam: olha, teu pai, cara, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Olha, teu pai, cara, era isso aqui. E chegava em casa: pai, todo mundo te respeita, todo mundo te conhece. Eu falei: mas não é isso que glorifica o nome do Senhor, irmãos. Isso faz parte do meu passado. E sabe, hoje, quando muitos deles me olham, me veem, eles não falam Leonardo, eles me chamam de pastor, irmãos. Eles falam pastor, eu fico às vezes incomodado. Porque são amigos, irmãos, de 1 ano, de 2 anos de idade. Mas porque eu me tornei uma testemunha de Cristo. E às vezes, irmãos, em nome de Jesus, Atos 22, no versículo 15, está escrito assim: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Isso aqui, irmãos, quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele está contando a história de quanto Jesus pegou ele no caminho. Quando Jesus pegou ele no caminho, e ele agora está dando testemunho. Ele está dizendo: olha, Ananias, ele falou isso, aquilo, outro. E ele falou que eu seria testemunha daquilo que o próprio Cristo ia me ensinar. O que o próprio Jesus ensinou ao apóstolo Paulo, irmãos. As coisas que ele traz profundas aos nossos corações, sobre a graça, sobre Cristo. Ele não aprendeu sozinho. E ele não aprendeu de um dia para o outro, irmãos. Para o apóstolo Paulo, ele exerceu o ministério dele. Foram 14 anos. Ele foi rejeitado. Primeiro. E foram 14 anos vendendo, fazendo, se preparando, trabalhando com tenda, com algumas coisas que ele fazia na época para se manter. Mas quando o tempo chegou, Deus acelerou o processo da vida dele. E Deus está falando com algumas pessoas aqui, irmãos. Vamos aguardar o tempo do Senhor. E Deus vai acelerar algumas coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, e hoje eu quero chamar a atenção, a minha atenção, porque essa palavra Deus falou comigo. E hoje eu quero falar com você da responsabilidade que temos. E essa chama precisa estar queimando em nosso coração. Não se preocupe e não deixe somente para alguém fazer. Nós precisamos fazer. E essa semana eu queria te convidar a você trazer algumas pessoas à igreja. Essa semana você vai trabalhar e domingo que vem você vai botar algumas pessoas sentadas aqui. Você está comigo? Você vai trabalhar, vai escolher uma pessoa, irmãos. Se cada um trouxer uma pessoa domingo que vem, essa igreja vai ficar cheia. Em nome de Jesus. E não é para a igreja estar cheia, é para que ela conheça Jesus. E você vai chamar ela, você vai convidar ela. E você vai testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. E vai fazer na vida dela também. Olha, eu bebia, eu não bebo mais, eu fumava, eu era drogado, eu era depressivo.
eu era isso. Porque aqui tem ex-tudo, né, irmãos? Sim ou não? Em João capítulo 4, lá naquele poço, e Jesus ali dá instruções, coisas profundas, e Jesus começa a trazer ali revelação da vida dela, e ali ela fica impactada, porque Jesus, ele sabe de coisas que somente ela sabia, que Jesus não tinha como saber naturalmente. E naquele momento ela reconheceu Jesus como um profeta, né? E ela reconheceu Jesus como filho, como enviado. E naquele momento ela ficou tão desesperada, irmãos, para ser testemunha de Cristo, e ela não estava pronta. Porque às vezes nós precisamos, primeiro eu tenho que passar nisso, naquilo outro. Não, irmãos, ela recebeu uma instrução. Ela foi curada naquele momento, e a Bíblia diz que ela teve 6 maridos, não era isso? 6 homens já havia passado na vida dela. Na verdade 5, e o 6º não era marido dela. E Jesus fala tudo isso para ela, e naquele momento, quando Jesus dá essa palavra, ela sai desesperada, deixa o cântaro, ela não quer saber de água, porque ela recebeu a água viva. E é essa água que nós precisamos transmitir a pessoas. A água que não vai matar algo instantâneo, algo para hoje. Muitas vezes, irmão, nós estamos entrando pelas portas. Eu sei que não tem muito glória hoje, mas para receber essa água física, como Jonatas falou, achando que isso daqui é algo místico, que o templo não, irmãos, nós estamos aqui, e nós precisamos, assim como nós recebemos essa água viva, transmitir essa água viva para as pessoas. E assim como nós fomos transformados, nós sejamos agora agente de transformação. E essa mulher, ela entra na cidade de Samaria, e ela começa a falar: olha, eu achei um homem que me contou que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu achei um homem, filho de Deus. E todo mundo quer saber quem ele era, irmãos. Porque todo mundo gosta de um reteté, de uma profecia, de um dom ativando. E foi a maneira que Jesus, ele coloca o pé naquela cidade, através de uma mulher, irmãos, que olhando humanamente não era merecedora. Mas agora ela é testemunha. Ela não tem muita sabedoria, ela não tem muita intimidade, mas ela fala: olha, ele fez isso comigo. Sabe, Samaria começa a se render aos pés dele. Samaria começa a se render, porque ela falou que ele fez algo, irmãos. Você não precisa ser o conhecedor da palavra profundamente. Você pode ter entrado ontem por essas portas, mas hoje você já pode anunciar o amor dele. Hoje você já pode falar quem ele é, o que ele faz, que ele cura, salva, liberta, que ele transforma, que ele pega o morto, ele pega aquele que está lá fora e ele dá dignidade. Sabe, irmão, aquele drogado, aquela pessoa que ninguém quer estar perto, fedendo, ele escolhe, ele limpa, e depois são essas pessoas que estão aqui pregando, anunciando a palavra, porque quem mais é dado, irmãos, a quem mais, aleluia, a quem mais peca, quem mais erra, irmãos, é aquele que mais ama, diz a palavra de Deus. Aquele que o amor alcançou, irmãos, que não achava que não podia. É aquele que ama Jesus com intensidade, que ama Jesus, irmãos, aleluia, com todas as suas forças. Aleluia, que sejamos como essa mulher em Samaria, como essa mulher samaritana, irmãos. Que venhamos andar no nosso bairro anunciando o que ele fez, o que ele faz, o que ele ainda vai fazer. Ele vai vir buscar a igreja.
Ele vai vir buscar a sua igreja. Sabe, irmãos? E quando eu li essa palavra, Deus me conectou em Marcos 5. Diz que, Marcos capítulo 5, nós vamos ver uma história muito conhecida de um homem que ele estava endemoniado. Isso. O gadareno. Ele estava lá no sepulcro, no lugar de morte. Ele estava fedendo, ninguém queria, a corrente não conseguia prender ele. A coisa era tão braba que quando Jesus viu espiritualmente que havia esse homem em um lugar, quando Jesus falou, vamos passar para outra margem, começou a ventar, irmãos, para que eles não chegassem, porque o que estavam ali era uma legião, eram quase 7.000 demônios que estavam no couro daquele homem, irmãos, fazendo ele estar escravizado, fazendo ele não ter dignidade, não ter família. Mas Jesus, ele entrou naquele lugar, e até os demônios adoraram Jesus. O que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus deu uma ordem, e aquele endemoniado foi liberto, irmãos. E quando Jesus acaba a missão naquela cidade, Jesus prega o amor àquele homem. Jesus entra no seu barco. E ele vai voltar para a cidade. E a Bíblia diz que esse homem se aproxima. E ele faz um pedido: Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: não, você precisa ser minha testemunha. Lancei lá diante dos seus, no meio da sua família, na sua cidade. Você vai permanecer aqui. Aleluia, queridos. E ele não andou com Cristo, não. Ele não tinha ele só teve ali um encontro. E quando ele saiu dali, ele podia falar: olha, eu vivia no sepulcro, eu estava acorrentado, minha família não me queria. Mas hoje, olha só, Jesus, eu encontrei um homem, Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele me libertou, ele me transformou. E isso basta, isso é suficiente. E nós vamos ver o amor dele ser propagado, e o reino sendo povoado, irmãos. E assim sendo testemunha por onde quer que venhamos andar e caminhar. Não adianta você estar cheio de poder. Não adianta você estar cheio de poder, se esse poder só é para você. Ei, isso é balela. Ei, não foi para isso que Jesus te chamou, para estar cheio, para ir dormir. Não, Jesus te chamou para estar cheio, para salvar vidas, para ser sua testemunha, para ser seu discípulo, para representar Ele. Aleluia. Jesus nos chamou para sermos sua testemunha. E muitos de nós chegamos aqui acorrentados como esse homem, a algumas coisas. Muitos de nós chegamos aqui desacreditados como esse homem, como essa mulher. Mas Jesus nos transformou. E hoje Ele espera que eu e você venhamos abrir a nossa boca
Hoje Ele espera que eu e você venhamos falar do amor dEle. Não é só quando nos reunimos como igreja, querido, isso é muito bom. Mas nós precisamos ir além nesses dias. Ele está às portas, em nome de Jesus. E para terminar, Marcos capítulo 16, no verso de número 20. Marcos 16, versículo 20. Diz assim: eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor. Diga: cooperando com ele o Senhor. Aleluia, aleluia. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Às vezes nós entramos domingo e queremos uma revelação, uma cura. Mas quem Ele vai curar se você não trouxe o doente? Quem Ele vai libertar se você não trouxe o acorrentado? Os sinais vão te seguir, irmãos. Deus vai confirmar, Jesus Cristo vai confirmar a palavra da sua boca quando você falar do amor dele. Queremos ver sinais? Então venhamos anunciar o Evangelho e tornarmos sua testemunha. E eu quero convidar você a estar de pé nessa noite. Eu quero chamar você testemunha de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção. Podeis apagar a luz, por favor.